Olá você, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda à nossa disciplina que é o trabalho de conclusão de curso. Aqui a gente vai dar todas as dicas para que vocês possam, da melhor maneira possível, enfrentar a banca de apresentação do seu TCC. Vamos começar de imediato para a coisa mais importante do seu trabalho, que é a justificativa, ou seja, para que você está se debruçando para fazer uma pesquisa e apresentar um artigo científico. Isso é importante porque, primeiro, você tem que estabelecer qual a lacuna teórica do seu trabalho, ou seja, dentre as várias coisas que já foram ditas sobre este tema que você vai escolher, o que faltou? Esta parte do que faltou é uma contribuição acadêmica, é uma relevância acadêmica que o seu trabalho traz. Depois você vai definir qual a contribuição, relevância social, gerencial, ambiental do seu artigo científico. Claro que para isso você deverá ter lido um número de artigos, livros, ter participado de palestras, colóquios, congressos que sejam relativos a este assunto, a este tema que você quer falar. Por que é importante definir isso? Porque senão você começa apenas a repetir o que os outros estão falando. Aí a gente começa a ter mais do mesmo, não traz nenhuma contribuição acadêmica. Então isso é importante você definir. Pois bem, antes da gente partir para cada item que compõe um artigo científico, vamos falar do esqueleto dele, da estrutura que um artigo científico deve ter. Então vamos lá. O seu artigo terá, obviamente, o título, depois o resumo, depois do resumo o abstract, que é o resumo em inglês. Ao final do resumo e ao final do abstract, terá as palavras-chave. São palavras que determinam sobre o que você está falando. E, claro, no caso do abstract, né, que é o resumo em inglês, aí vai ter as keywords. Com um detalhe importante a ser observado: se o seu artigo científico trata de temas da área da saúde, então não se utiliza palavras-chave, mas sim descritores. E esses descritores devem constar do DESCS, que é um site aceito internacionalmente e já está lá estabelecido quais são os descritores da área de saúde. E no caso do abstract, os descriptors. Então isso também já está estabelecido no site do DESCS, tanto em português quanto em inglês. Depois do resumo, vem então a introdução do seu trabalho. Depois da introdução, você vai apresentar o seu cabedal teórico, né? Muita gente chama de referencial teórico, outros chamam de percurso teórico, discussão teórica. Depois você vai apresentar a metodologia. Depois da metodologia, você vai apresentar os resultados, né? A apresentação dos resultados e, obviamente, a discussão dos resultados, para que então, a partir disso, você possa apresentar suas considerações finais as suas conclusões. E, ao final, as referências. Então, repetindo a estrutura: título, resumo, abstract, introdução, referencial teórico, metodologia, apresentação e discussão dos resultados, considerações finais, referências. Embora um artigo tenha essa estrutura, né, esse esquema, esse esqueleto, nós não escrevemos nesta ordem. Esta é a ordem de apresentação do trabalho final escrito. Por quê? A última coisa que você vai fazer no seu trabalho é o título. O título ele deve
trazer nele uma promessa do que será encontrado no texto. Então você só pode fazer um título correto, um título elegante, depois do trabalho todo feito, porque aí você tem realmente uma ideia daquilo que será apresentado no seu trabalho. A penúltima coisa que você vai fazer é o resumo, porque o resumo traz todo o seu trabalho condensado. Então, todos os itens do seu trabalho devem estar no resumo. Você só pode fazer isso depois do trabalho feito. A antepenúltima coisa que você vai fazer é a introdução. Por que isso? A introdução é a apresentação do seu trabalho. Você só pode apresentar alguma coisa se você a conhecer profundamente. Então você só vai conhecer o seu trabalho profundamente depois dele pronto. Ora, então por onde a gente começa? Pelo referencial teórico, já apresentando as suas discussões, porque você já estabeleceu algumas coisas que nós vamos destrinchar certinho como que a gente vai fazer. E depois você escreve a metodologia. Claro, você vai para campo, vai fazer sua pesquisa, mesmo que seja apenas uma pesquisa bibliográfica, que é das mais ricas, profundas e difíceis de fazer. E aí você apresenta e discute os resultados e apresenta suas conclusões. Mas vamos então fazer uma pausa para a gente entender cada ponto do nosso trabalho e como é que a gente vai escrever. Bom, então o que acontece? Para a gente poder escrever, tem gente que pergunta assim, sobre o que eu vou falar? Qual é o tema mais fácil? Não existe tema mais fácil, nem tema mais difícil. E eu brinco o seguinte, é sempre difícil, porque a gente tem uma ilusão de que no nosso trabalho científico, no nosso artigo, nossa contribuição acadêmica será tão grande, tão profunda, que a gente se perde nessa escolha. Então a dica é: escolha um tema que você goste, que você seja apaixonado por aquilo, que você tenha grande afinidade, porque isso vai facilitar a sua vida, porque você vai passar aí pelo menos uns 6 meses, 5 meses trabalhando com este tema, lendo sobre isso. Então tem que gostar, porque senão a vontade de desistir começa a aparecer e isso não é bom. Olha, a dica que eu dou é o seguinte: a primeira coisa é você escolher o assunto, né, o tema. Escolher o tema, leia o máximo que você puder. Leia muito sobre aquele tema até esgotar. Isso é importante para você perceber que muitos autores estão falando sobre esse tema, sob vários pontos de vista, sob vários prismas, mas que deixaram uma determinada lacuna. Nós vamos falar sobre lacuna mais para frente. Aquela lacuna teórica, o que não foi tratado. A partir dessa lacuna teórica, você vai criar a coisa que vai mover o seu trabalho, vai nortear todo o seu trabalho, que é a pergunta de pesquisa ou problema de pesquisa, né? A questão norteadora do seu trabalho. Então você vai criar uma pergunta que vai fazer com que tudo do seu trabalho gire em torno dela. Uma pergunta, uma questão norteadora, como o próprio nome diz, ela necessita de respostas. Só que essas respostas, elas não são definitivas e elas não aparecem assim do nada, você precisa ir pesquisar. Então você vai apresentar para ela, para esta pergunta, para essa questão norteadora, respostas provisórias. O que são respostas provisórias? São as hipóteses do seu trabalho e que você, com a sua pesquisa, com o seu texto, com a discussão dos resultados, você vai demonstrar se elas foram confirmadas ou não. A partir das hipóteses, você vai definir os objetivos do seu trabalho, o objetivo geral e os objetivos específicos. Não tem nenhuma obrigatoriedade de existir objetivos específicos, tá certo? Isso é uma questão do pesquisador, uma questão sua, individual. A partir do momento que você
desenvolveu os seus objetivos, a sua justificativa e o seu problema, ou seja, o que eu vou fazer, aí você vai definir como eu vou alcançar esses objetivos. E essa parte é a metodologia. Então, definido como você vai buscar os seus objetivos, definida a metodologia, você tem que definir também como os dados que você buscou com a sua metodologia serão analisados. Porque um dado ou vários dados não analisados não se transformam em informação, não se transformam em conhecimento. Então é interessante a gente poder definir já de antemão como esses dados serão analisados. Então você faz um esquema numa página e coloca, seja página de papel, página de computador, etc. Você coloca tema, justificativa, problema, hipóteses, objetivo geral e objetivos específicos, se eles existirem, metodologia. Aí você vai escrevendo o seu trabalho e olhando assim para o lado, verificando se tudo que você está escrevendo condiz com este esquema do lado. Por quê? Isso te ajuda a não sair do tema central e começar a tratar de coisas laterais que não tem nada a ver com o seu trabalho, não respondem à sua pergunta, não trata das suas hipóteses, fica longe dos seus objetivos, não atende à justificativa, e esse é um erro comum de acontecer em vários artigos científicos, em várias dissertações de mestrados e até mesmo em teses de doutorados. Então você precisa ter este esquema que vai te norteando dentro do seu trabalho. Bem, pessoal, por hoje é isso. Ficamos por aqui. Mande suas dúvidas, faça seus comentários, curta o nosso vídeo e até a próxima. Um abraço.